Olá, professor Alexandre. Olá, professor. Tudo bem? Tudo bem, uma satisfação. Como é que você está? Estou bem, um pouco nervoso, mas estou bem. Nervoso? Quem tem que ficar nervosa aqui sou eu, que vou falar sobre esse assunto que é do seu domínio. Então, eu acho que a gente pode começar falando um pouquinho sobre de onde veio essa ideia da série Interdisciplinaridades, porque a gente está retomando depois de um tempo que ela deu uma parada. Então, eu vou te pedir licença, tá? Para eu localizar as pessoas no tema. A ideia com essa série é que a gente possa quebrar um pouco do que o professor Vará fala de senso teórico comum dos juristas, né? Que é essa dificuldade que a gente tem de sair da caixinha e pensar junto com outras ciências, né? Pensar o direito além da norma, né? E começar a enxergar os fenômenos sociais a partir da metodologia de outras ciências, de outras disciplinas, né? E fazer esse diálogo como construção enriquecedora para as pesquisas. E aí hoje a gente elegeu aqui o diálogo Direito e Tecnologia, pensando exatamente que a gente tem um cenário absolutamente dominado, né, inclusive pela própria internet, as nossas relações. Eu acho que o Bauman ele é um bom autor para falar sobre essas transformações. Eu acho que o professor caiu, mas eu acho que agora ele voltou. São as nuances da tecnologia. Sendo eu. A gente tendo que fazer ao vivo na tecnologia, e é isso mesmo. E eu estava falando aqui, justificando, né, a nossa interdisciplinaridade e falando que hoje nós vamos falar sobre direito e tecnologia, lembrando, né, e se eu estiver errada você pode me corrigir, quando o assunto é o fenômeno observado a partir da tecnologia, né, e o direito, a gente vai ter que chamar muitas outras disciplinas aí para conversar, né, as ciências sociais, né, a própria informática como ciência, e por aí vai. Eu acho que o professor vai falar sobre isso melhor do que eu, né? E aí, agora vem a sua participação para conversar aqui com a gente. Eu não sei por qual conceito que você acha que a gente deve começar, porque são tantos, tá? Mas eu acho que essa questão de sociedade em rede, né, é algo que a gente poderia chamar aqui. Lembrando, né, que a internet talvez seja uma fatia dentro desse universo imenso chamado tecnologia. Com a palavra, professor. Obrigado, professora Juliana. Obrigado a todos aqueles que nos assistem aqui nessa live. Eu aceitei esse convite com muita satisfação, porque o tema me fascina, né? Sim. E eu vejo que é um tema pouco discutido na academia. O direito está entrando agora no debate mais aberto em relação a isso. E é realmente algo que nós não temos escapatória. Não há para onde fugir. Isso. Não há para onde fugir. O cyberespaço é o local onde o planeta vive hoje. Eu não sei se eu falo felizmente ou infelizmente. Existem as nuances positivas, né? E existem as negativas, as quais nós estamos tentando nos adaptar e as quais o direito está tentando acompanhar. Eu começo essa explanação já com uma instigação, né? Uma inquietação. Falar de direito e tecnologia é algo que nunca vai ser fácil. Tá? Por mais fácil que pareça, mas são conceitos, são áreas de conhecimento que não caminham com a mesma velocidade. Né? Exatamente, perfeito. O direito, ele tem já uma prática secular de estudar fenômenos sociais, né? Normalmente depois que os fenômenos ocorrem, depois que as relações ocorrem, depois que as lides ocorrem,
ou algumas dúvidas a gente consegue estudar com elas ocorrendo, mas a tecnologia não espera isso. Esse é o grande desafio que nós temos hoje com o estudo, né, do direito da tecnologia, quando a gente vai juntar essas duas áreas do conhecimento. Porque a tecnologia, a inovação, ela anda num compasso extremamente mais rápido do que o direito pode tentar alcançar. Né? E se produzir, né? E você tem que mudar o paradigma da academia. E talvez por isso a gente tenha um pouco de dificuldade, nós, os poucos desbravadores que tentam entrar com esse assunto em nível de doutoramento, em mestrado, até em nível de graduação também, a gente tem essa resistência. Porque nós não vamos conseguir estudar, né, nunca conseguiremos estudar o fenômeno direito e tecnologia da forma que ele deveria ser estudado. Mas não por causa de uma incapacidade, de uma incompetência nossa, mas sim por conta das próprias características e do descompasso que há entre essas duas áreas. Né? Vejamos, mas há pouco tempo atrás estávamos falando sobre problemas de invasões, né, de computadores, né, condutas criminosas de hackers que invadiram computadores até de uma artista famosa e foi suficiente para a gente mudar o Código Penal, uma lei, né? Isso não faz, acho que faz 10 anos, isso, não sei, 5 anos, não me lembro quando saiu a lei Carolina Dickmann. Mas hoje esse problema já não é mais relevante para o direito, por incrível que pareça. A invasão por conta de hacker, hoje a nossa preocupação é a inteligência artificial, é modelagem de algoritmo, né? É a sociedade em rede que praticamente se expõe de uma forma até perigosa por não conhecer as capacidades criminosas que podem ocorrer no cyberespaço. Eu estou estudando um livro para escrever um pedaço da minha tese, o nome do livro é Algoritmo de Destruição em Massa. E ele fala, né, de uma coisa muito perigosa que já está ocorrendo. Né, né? Esses algoritmos que são criados para analisar heurísticas nos Big Data e criar a dinâmica da inteligência artificial, eles são construídos de uma forma bem complexa, né? Modelagens. Né? A modelagem é uma palavra que a gente vai ter que se acostumar a entender, nós, operadores do direito. Né? E que eu não faço ideia do que seja. A modelagem é o caminho que você dá para o algoritmo para dizer o que ele tem que fazer, qual é o resultado que ele tem que encontrar, dentro da complexidade que ele coloca, de todas as heurísticas que ele tem que trabalhar, sim ou não, 0 ou 1. Né? Isso é muito fácil de você entender quando você tem, hoje em dia, para você conseguir crédito, para você conseguir fazer uma compra, fazer um cartão, aquele Super Maia, você entra numa modelagem, que é o tal do score. Né? O score é um algoritmo que vai lá, está treinado para analisar de uma forma rápida e imediata toda a sua vida pregressa financeira. Como é que você paga, o que você faz, qual é a sua dinâmica, qual é o seu comportamento de compra. E você ganha ali dentro desse esquema, você ganha uma avaliação. Né? Até hoje eu não consegui entender, porque em algumas situações eu já fui negado com o score. Né? E olha, nos Estados Unidos já estão usando o score de forma, digamos assim, não é ilegal, mas de forma imoral, para você fazer candidatura de emprego. Né? Você para você conseguir um trabalho numa escola, como professora, você conseguir um trabalho numa empresa. Né? E isso está acabando com as pessoas, está aumentando a desigualdade social. Né? Porque as pessoas estão sendo tratadas como se fossem realmente máquinas. Então isso é só o começo que a sociedade planetária tem que enfrentar. Então, assim, dentro do direito, a gente tem
não só ramos do direito sendo criados, né, por conta da tecnologia, novas categorias e tudo mais, e a gente tem as que já existem sendo afetadas, porque o direito do trabalho vai ter que ser repensado, né? Vai ter que... Esse é um bom tema para a professora Silvia, tomara que ela esteja ouvindo, né? Porque, pois é. Nós tivemos um caso, eu li um caso, né, que eles implantaram, eles contrataram uma firma de inteligência artificial para fazer um processo de avaliação em várias escolas de um determinado local lá no estado de Washington, né? E essas escolas, os professores eram avaliados por um algoritmo, né, que era programado para dizer, e o algoritmo pega diversas variáveis, como a hora que o professor chega, a nota que os alunos tiram na primeira prova, na segunda prova, e coloca aquilo tudo, coloca ali uma fórmula matemática e chega a um score, né? E os professores que tinham score abaixo de 4 estavam sendo mandados embora, né? E causou uma surpresa muito grande, porque uma das melhores professoras de uma escola foi selecionada para ser mandada embora. Não era sensacional, ela era professora dos sonhos de todos os alunos, né? E foi uma comoção, e o pessoal ficou sem entender por que ela foi mandada embora, né? E ela contratou, né, um advogado e tal. E o problema é que essas empresas, e o direito vai ter que entrar fundo para avaliar isso aí, quando você pede para abrir o algoritmo, para ver como é que é o tipo de heurística, qual é o tipo de trabalho que ele está fazendo, como é que é o cálculo, eles dizem que isso é um segredo, né, comercial que não pode ser aberto. Então, teoricamente, as empresas elas têm a capacidade de mexer com a vida das pessoas e não dá. A resposta que a professora encontrou foi essa, né? E ela foi em várias instâncias e acabou tendo uma noção do porquê ela tinha sido mandada embora, né? E descobriu-se o seguinte, que alguns professores, já preocupados em não perder o emprego, começaram a fraudar as avaliações. Então, as turmas desses professores começaram a tirar a avaliação muito alta. E essa moça, como era uma moça muito séria, ela confiou no trabalho dela, manteve o ritmo dela. Então, perceber, entrou um fator humano de fraude e acabou tirando uma professora excelente, de uma escola pública, né? Uma escola pública sensacional, que ela dava aula, e ela acabou sendo demitida e foi trabalhar numa escola particular, ganhando até mais, só que dando aula para alunos que tinham possibilidade de pagar uma professora daquele nível. Então, você vê que isso, a ação da tecnologia, gera um problema sério no meio social. Um movimento. Isso contribui para o aumento da desigualdade. Então, eu acho que isso, dentro desse debate, é uma coisa que a gente vai ter que pensar, repensar. O governo vai ter que entrar com política pública que evite esse tipo de coisa. Então, uma notícia do LinkedIn, eu não tinha nem sacado isso, assim, que às vezes a gente está lendo a notícia e era uma notícia que caberia aqui na nossa discussão. Uma empresa da Europa fez uma demissão em massa de 150 pessoas baseada em um algoritmo. Ou seja, isso é a próxima realidade, né? E como é que e as pessoas não sabiam por que estavam sendo demitidas. Então, assim, a replicação dessa sua história acontecendo ontem, né? Aqui no continente, num continente que se diz absolutamente defensor dos direitos humanos, onde nasceram os direitos humanos, né? Enfim. Como é que a gente vai abordar isso no direito? Como abordar? Como? Como é que a gente vai fazer? Se a gente não consegue nem entender o que é um algoritmo, a gente não consegue entender como é que ele funciona, para que ele serve, né? Qual é a potencialidade de uma inteligência artificial. Eu vou até pegar o gancho e falar de um outro assunto, que é um assunto que eu estou explorando muito na tese, que é a questão das armas, dos sistemas de armas empregados de forma totalmente autônoma, sem a ação do ser humano. Então, você vê, daqui a pouco tempo, nós temos a possibilidade de um robô entrar
numa ação de patrulhamento urbano, policial, talvez, ou num conflito armado, e decidir com uma inteligência. Os drones já estão sendo usados, não? Eu morro de medo de drone, não vou mentir. Na verdade, eu estava falando com os alunos ontem na aula sobre esse tema, acabou surgindo, né? Não existe, pelo menos legalizado ainda no planeta, nenhuma arma totalmente autônoma, nenhum sistema de arma que tenha a possibilidade de matar alguém atuando de forma totalmente autônoma. Se existe, a sociedade internacional não conhece oficialmente, e o Estado que está produzindo isso está cometendo um crime internacional, né? De alguma forma, uma ilegalidade, uma ação ilícita na esfera internacional, porque a própria convenção, o próprio protocolo adicional das Convenções de Genebra, o primeiro protocolo, diz que em caso de novas tecnologias e novas armas, os Estados deveriam submeter esses achados à comunidade internacional. Então, a nossa, digamos assim, nosso alívio temporário é que não existe isso oficialmente. Agora, os drones, né, alguns drones que operam, né, as operações de target killing, que são as operações realizadas ainda no escopo da Guerra Mundial ao Terror, que caçam terroristas, né, e as suas redes no Oriente Médio, alguns drones, o Reaper MK9, que é o mais letal que existe, alguns são equipados com um sistema semi-autônomo, né? E aí vai a explicação, para que a audiência possa entender o que é um sistema de armas autônomo, totalmente autônomo, e o que é um semi-autônomo. Nós temos 3 tipos de classificação para esse sistema de arma. A doutrina costuma chamar isso de o sistema de arma no looping da decisão, porque o processo de você tomar decisão para matar alguma pessoa, para desferir um tiro letal, ou ferir, né, entra numa coisa que a gente chama de looping da decisão, né? Ou seja, o ser humano, quando ele age assim, ele olha o problema, ele observa, né? Ele se orienta para saber que tipo de problema é aquele, né? Ele decide a ação que ele vai tomar e ele toma a ação. É o famoso OODA, que os militares sabem para que serve no planejamento militar. É observação, orientação, decisão e ação. Então a gente conhece isso como looping da decisão, né? E quando você vai falar de sistema de armas baseado em inteligência artificial, a problemática é essa, né? Porque nós temos 3 tipos de sistema de armas que podem ser produzidos. O Human Out Looping, não, o Human On Looping, Human At Looping e Human Out Looping. É o ser humano no looping, ou seja, é o sistema de armas que ele só funciona com todas as decisões tomadas pelo ser humano, né? Ser humano em looping. Ele está ali, ele está decidindo, ele que fala qual é o alvo que vai atacar, ele que decide a hora. É o Human On Looping. O ser humano, ele está olhando o sistema de armas pegar o alvo, se orientar, decidir, mas o sistema de armas só vai atacar se o ser humano autorizar. E o Human Out Looping, o ser humano não faz nada, ele fica do lado de fora e a máquina faz tudo. Pega o alvo, orienta, decide e age. Então esse é o problema da inteligência artificial e do direito internacional de maneira geral, porque isso causa problemas éticos tremendos. A gente não sabe se, por exemplo, um sistema de armas vai ter condições de respeitar o princípio da distinção. Como é que uma máquina vai saber que, por exemplo, um traficante, isso é difícil até para o ser humano saber, que um traficante, de uma pessoa que está em cima de uma laje segurando um guarda-chuva não é um traficante, que não está em atitude hostil, né? Como é que ela vai saber que aquela pessoa pode ser ferida com apenas um tiro na perna e não precisa dar uma rajada de metralhadora? Como é que ela vai obedecer à proporcionalidade?
Você está entendendo? Isso gera várias, porque... E outra coisa, como é que uma máquina vai entender o sentimento de um comandante? Qualquer máquina dessa que vai em combate ou em ação de segurança pública, ela vai ter que entender quem está com ela, quem está fazendo, tendo a responsabilidade por aquela coisas que só o ser humano tem. Né? O ser humano sente medo, o ser humano sente sono, o ser humano sente intuição. Né? O ser humano tem várias coisas que passam, né, no cérebro de um ser humano que conseguem fazer uma dosagem e são favoráveis ao direito. Como é que você vai fazer isso com uma máquina? Como é que você vai fazer? Né? Então, isso aí, a responsabilização penal. Como é que você vai fazer uma responsabilização penal por um sistema de armas totalmente autônomo, que não tem personalidade política? É uma inquietação. E eu espero que os seus alunos gostem desse tema. Nós estamos precisando de gente corajosa para estudar. O direito precisa disso. Nós precisamos entrar nesses problemas. Precisamos. Como, por exemplo, eu vou pular e vou fazer um outro gancho, se você me permitir. É uma coisa muito séria que envolve o nosso país. Né? Eu tenho um artigo que daqui a pouco vai cair na sua mão, minha querida, para você fazer a revisão. Que eu estou para publicá-lo, e eu pesquisei o problema das eleições norte-americanas de 2016. Né? Eu pesquisei a fundo, porque eu precisava entender. Né? Todo mundo falava que houve hackeamento, que houve interferência da Rússia, não sei o quê. Né? Mas o que aconteceu? Eu posso dizer que o que aconteceu foi uma coisa extremamente perigosa para a democracia. Extremamente perigosa. Se aquilo que se passou nos Estados Unidos, né, que são a maior potência, a hegemonia do nosso tempo, né, se eles foram vítimas daquilo, da forma que eles foram, não existe nenhuma democracia no mundo que está segura. Não existe. Porque aquilo, o que se passou rapidamente, né, vou falar em 5 linhas, o meu artigo tem 50 páginas, não 50 linhas. Houve duas esferas de atuação nesse problema que são diretamente influenciados diretamente na democracia norte-americana. Um, teoricamente legalizado, né, que foi a atuação da Cambridge Analytica, uma empresa de inteligência artificial, né, uma empresa que é contratada para fazer modelagens, né, foi contratada pelo Partido Republicano para atuar na eleição de forma legal. E a outra, a interferência de hackers russos, né? De uma facção das Forças Armadas da Rússia. Né? A ação se passou totalmente no campo psicológico. A ação se passou totalmente na esfera da invasão da privacidade, na esfera da manipulação da liberdade política de decidir. Né? Porque os hackers russos fizeram uma invasão nos computadores do Partido Democrata, pegaram e-mails, né, e fizeram aquela chantagem, liberando lá os e-mails que foram prejudiciais à candidata Hillary Clinton. E, em paralelo, eles fizeram mais de 120 mil perfis falsos nas redes sociais. Né? E trabalharam causando dissonância cognitiva no eleitorado norte-americano, potencializando fake news, né, clonando perfis que tinham determinado tipo de credibilidade, né, e usando, digamos assim, aquele sentimento de polarização para transformar o cenário num verdadeiro campo de batalha. A ação dos russos ela foi de tal monta que houve enfrentamento nas ruas, por causa de um problema lá, que era uma declaração que a Beyoncé deu no show, né? E aí conseguiram manipular grupos racistas pró e contra, que houve vias de fato na rua. Isso tudo pelo computador, só jogando com posts em rede social, em Instagram, em Facebook, né? A gente hoje não sabe por que o Facebook está tão sensível quando se fala em eleição, né, em divulgação de discurso de ódio, mas eu acho que eles aprenderam
com as eleições norte-americanas, né? Porque foi uma coisa absurda. Invadiam o perfil das pessoas, né? Usavam o perfil das pessoas, usavam perfis falsos, entravam em grupos, espalhavam, comentavam o que a gente chama de trolls, né? Que os trolls são como se fossem robôs que entram e fazem comentários ofensivos automaticamente. Inferno, né? E isso foi a parte, digamos assim, proibida da ação. E vem a parte permitida, que não ficou para trás, né? A Cambridge Analytica conseguiu fazer um mapeamento de mais de 190 milhões de americanos. Né? E como é que é o mapeamento? Usando o algoritmo. E como é que o algoritmo funciona, o da Cambridge Analytica? Se você tem rede social, você usa o Instagram, você usa o Facebook. Eu vou falar os números aproximados que eu não me lembro ao certo. Mas se você tem 20 curtidas em várias publicações, o algoritmo já consegue conhecer você melhor do que a sua melhor amiga. Tá? Se você tem mais de 80 curtidas, ele consegue conhecer o seu comportamento melhor que os seus pais. E se você for uma pessoa muito engajada em rede social, tem lá mais de 100, 150, ele consegue conhecer você melhor que o seu marido. Né? E aí o que eles faziam? Eles fazendo esse algoritmo funcionar, eles colocavam as pessoas numa coisa que eles chamavam de Ocean Score, né? Que era um oceano de scores. E separavam desse oceano de scores as pessoas que eram mais propensas ao Partido Republicano, as pessoas que eram mais propensas ao Partido Democrata, as pessoas que gostavam de armas, que não gostavam de violência. Né? E com isso, eles lançavam um Dark Post. Vou dar um exemplo rápido de um Dark Post. O Dark Post é o post que você faz nas redes sociais sem usar a rede social. Você faz direto na DM do Facebook lá. Né? A gente faz isso muito para propaganda. Às vezes você faz uma propaganda comercial que você não usa o post que você fez lá na sua rede social. Você faz um post e você coloca tudo para rodar nas redes sociais de maneira geral. Isso é um Dark Post. Tá? Eles com esse Dark Post, se você fosse uma pessoa chegada a arma, por exemplo, uma pessoa armamentista, eles colocavam no teu feed um filme do Donald Trump caçando pato com rifle. Pá, pá, né? Para gerar uma empatia. E se você fosse uma pessoa mais pacifista, que detesta arma, ele colocava um filme do Donald Trump passeando no parque, pegando um bebezinho, bilu, coisa de bonitinho. Então é isso. Com isso eles conseguiram, cara. Eles conseguiram virar os fora da eleição. Tá? Eu só estou te falando, mas eu vou parar de falar, deixa você falar um pouco. Se der algum outro... Não, eu tô aqui, como é que a gente diz? Em nervos. Primeiro porque eu sou uma pessoa que, eu já te falei isso, né? Em outras ocasiões. Eu e a tecnologia, eu tenho problemas com ela. Mas, assim, eu tenho visto que... Hoje eu estava lendo um livro sobre pesquisa, né? Direito e tecnologia, e o professor lá falou um negócio muito interessante. Não é que a gente não precisa odiar a tecnologia, e a gente não pode, porque ela veio para ficar. A gente precisa se adequar a ela, né? Essa sua fala, para mim, é muito importante, porque você falou assim, que nós, como democracia, não existe uma democracia segura, né? E eu falo de democracia, eu não posso deixar de falar sobre direitos fundamentais. E, ao mesmo tempo, quando você fala de discurso de ódio, eu me lembro, assim, tranquilamente, assim, em 2014, eu participei de um congresso em que a gente estava falando sobre exatamente isso, liberdade de expressão e discurso de ódio, que era uma coisa que era uma sementinha ainda, não era uma coisa que se estudasse, né? E o que foi basicamente essa palestra? Ela foi uma discussão sobre como a liberdade de expressão era tratada nos Estados Unidos e na Alemanha, porque são sistemas absolutamente diferentes. Hoje a gente precisa trazer esse discurso junto com a tecnologia. Ele não se dissocia, porque qual é o maior meio de disseminação do discurso de ódio? São as redes sociais. Então, assim, é impressionante como os institutos precisam, de fato, ser repensados, né? Regulamentados. Aí, não sei,
em que pé a velocidade vai acontecer, que isso aí também acho que vai ter que ser uma nova perspectiva do direito, né? A velocidade da produção, a velocidade da decisão, tudo vai ter que ser... Eu vou te dar um exemplo aqui que isso pode até depor contra mim algum dia na minha vida, mas assim, nas eleições, por exemplo, aqui no Brasil, as eleições passadas, como é que você poderia resolver, né, as coisas dentro de uma burocracia que existe processual, que o juiz pede, aí vem o despacho devolvendo, aí vem o... Pronto, não é mais notícia. Entendeu? Já evaporou lá no mundo da internet. Aquilo ali já se perdeu. Até o valor da resposta não existe mais. Então, eu acho que isso é uma grande questão que a gente não está aqui para trazer solução, né, Alexandre? A gente está aqui para trazer inquietações, né, e coisas que precisam ser pensadas, porque para quem está assistindo a gente, aí sim, pode ser um objeto de pesquisa dessa pessoa, né? Aí eu te trago agora, vou te passar a bola de volta, porque se deixar também eu fico falando aqui a noite inteira, mas assim, falando em direito fundamental, a gente tem um movimento mundial que aqui no Brasil acabou resultando no Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, se você quiser falar um pouquinho sobre isso, seria importante também, porque eu acho que está na bola da vez, né? E nós, como cidadãos, precisamos entender esse processo, inclusive, né? O que está aí à disposição dos outros e como nós estamos vulneráveis em relação a isso. Foi até um esquema que a gente colocou ali, o problema da governança global da internet. Isso. Nós precisamos... Antes de responder a sua pergunta, eu queria fazer só uma colocação sobre o que você falou sobre o processo vagaroso para responder. Eu acho que é uma boa oportunidade para a gente colocar aqui, não vou fazer defesa do STF, veja bem, não é o nosso foco aqui, tá? A gente vê muitas pessoas lerem muito mal da maneira pela qual o STF tem decidido, tá? Usa-se muito hoje ativismo, a ponderação, né? Os métodos de interpretação que são mais voltados à nossa era da tecnologia. E eu não vejo, eu não acho legal que isso seja realizado de forma, por uma ideologia política, né? Como às vezes acontece. Mas eu não vejo saída das cortes constitucionais na era da informação do que decidir as demandas muito mais por princípios do que por normas. Muito mais por ponderação, né, por composição, do que pela letra da lei. Porque senão nós seremos atropelados pela tecnologia. Nós seremos atropelados pela tecnologia. Né? Nós precisamos, por exemplo, dar respaldo aos direitos de privacidade. Nós vamos entrar... A Lei Geral de Proteção de Dados, de maneira geral, ela veio para fazer isso. O Marco Civil, que muita gente acha que é censura, regulamentar, não é regulamentar. A internet ela não pode ficar no território de ninguém para sempre, porque é uma coisa muito perigosa. Muito perigosa. Né? Nós vivemos hoje numa realidade política internacional de que a nossa soberania interna ela ainda se contém dentro das nossas fronteiras. Mas o cyberespaço veio para quebrar esse paradigma. Nós vivemos alguma coisa, quando falamos em cyberespaço, uma coisa de pós-territorialidade. Que você vai ter que adaptar, né, a sua jurisdição para entender esse tipo de coisa. O que é interessante que a plateia entenda é o seguinte: a internet, eu vou falar a internet que é mais fácil, né? Eu uso mais cyberespaço, espaço internet, não é um território de ninguém. Você vê bem, a internet ela tem uma camada física, não tem? Ela tem uma camada física, né? Que são os hardwares, são os computadores, os telefones. Ela tem uma camada lógica, que são os aplicativos, os programas que você usa, os big data que você... Né?
E ela tem uma camada social, que são as pessoas que estão por trás disso tudo. E tudo isso está e deve estar ao alcance do direito. Quer seja ele o direito interno, jurisdicional do Estado, quer seja ele o direito internacional. O que nós vamos ter que fazer, e vamos ter que evoluir isso de uma forma muito rápida, é uma cooperação internacional muito grande. Tá? A ONU tem pesquisado isso desde a década de 90, de como é que vai cuidar da governança da internet. Como é que você vai fazer, por exemplo, qual vai ser o estado que vai ser prevento no caso de uma ação que ultrapassa as barreiras que causam dano no outro estado feita por um grupo ou por uma pessoa de um determinado país. Qual é a jurisdição prevendo? Como é que você vai fazer? Como é que você vai decidir? É quem fez a ação? Ou é nenhum dos dois? Né? Nós temos, com esse problema da ONU, de ter essa morosidade na decisão das coisas, né? A ONU, infelizmente, na nossa era, ela virou um órgão muito mais político do que jurídico. Então, tudo tem que ser lá decidido de uma forma política muito minuciosa. Então, existe um grupo chamado UNDGE, que é o Grupo dos Especialistas Governamentais em Tecnologia da Informação. Ele está atuando desde 2003, que foi a sua primeira reunião. E ele tem traçado, digamos assim, eles não estão traçando ainda nenhum documento vinculativo. O que eles estão fazendo é o que eles chamam de CPM, que é Confidence Build Measures, que são, digamos assim, proposições jurídicas, né, que os estados fazem, leem, assinam e se comprometem a tentar seguir para a utilização do cyberespaço. Tendo em vista que isso estava muito devagar, a OTAN fez um manual, e até o principal foco da minha tese de doutorado, que é o Manual de Stalin. Não sei se você sabe, a Estônia, em 2006, sofreu um ataque cibernético massivo que parou o país por semanas. Né? Eu sei porque eu li seu artigo. Eu sei porque eu li seu artigo. Que bom, tá bem. Né? Tô ligado. A Estônia é um país que ela é conhecida por ser extremamente internética, digamos assim. Até que algumas pessoas chamam ela de E-Estônia, né? Porque a pessoa na Estônia só vai no cartório pagar uma vez por ano, na vida, uma vez na vida, ou duas vezes na vida. Não se precisa de burocracia de papel. Lá eles fazem tudo. Agora você imagina um país, né, sofrer um ataque desse. Então, isso é uma coisa que nós vamos ter que... quando a gente fala em LGPD, em marco civil da internet, eu vejo isso com bons olhos, mas eu vejo que a gente está muito atrasado nessa corrida contra a inovação. Porque a Europa já está em outra vibe. Os Estados Unidos já está em outra vibe. Né? O grande problema, tanto para o enforcement, como para você até construir um processo judicial em ações maliciosas realizadas pelo cyberespaço, é a questão da atribuição. Né? Não é fácil você atribuir uma operação cibernética. É extremamente difícil você atribuir uma operação cibernética. Né? Você tem meios tecnológicos, mas, por exemplo, nós estamos falando aqui pelo celular. Essa ligação ela pode estar passando na China antes de chegar aqui, ou pode estar passando do Canadá. Né? A infraestrutura cibernética ela é global. E você não sabe qual é o servidor que vai passar, que não vai passar. Então, existem vários problemas que foram levantados nesse manual de Stalin exatamente para tentar suprir a morosidade da ONU. O manual de Stalin ele pode seguir o caminho que seguiram outros manuais, aí, que viraram convenções depois. Né? O San Remo, que foi depois, na verdade ele veio depois da convenção, mas ele foi aperfeiçoar a questão da guerra no mar, o manual para guerra de mísseis e outros manuais que são usados na parte de geopolítica. E isso foi para tentar, os caras tentarem dar uma resposta, né? E criou aquele problema que você viu no meu artigo, que não convidaram a gente para participar, né? E como
uma evidência do colonialismo em plena nossa era. Mas são coisas que o direito vai ter que abordar e estamos atrasados com isso. Nós estamos atrasados. Nós precisamos entrar nessa discussão de forma assertiva. Tá? Eu vou fazer uma colocação, por favor, não quero que a plateia me ache pedante ou arrogante com nada, mas a verdade é a seguinte, eu faço isso com muito cuidado, né? A nossa academia de direito, ela passou um bom tempo, até por causa da nossa realidade de desigualdade social, né? Analisando essas causas sociais que eu acho extremamente válidas. Né? Eu acho extremamente válido. Nós precisamos erradicar a pobreza. Nós precisamos, de qualquer maneira, levar uma dignidade para a pessoa humana, o brasileiro que mora no nosso país, ou até para o estrangeiro. Né? A pessoa que vive aqui, ela tem que viver com dignidade. Mas existem temas tão importantes quanto esses para que a gente entre de cara na academia. E é por isso que eu estou na minha girra, tentando arregimentar o meu exército de alunos para que a gente possa estudar sobre isso. Porque aliás, fale aí do seu curso, por favor. Aproveite a oportunidade. Qual deles? Todos que você quiser falar sobre. Não, eu tenho um curso de Direito Internacional Humanitário, inclusive já vi que entraram alguns alunos do meu curso, eu agradeço pela presença aqui. Né? Eu fiz esse curso mais para uma questão localizada, que foi para o MPM, a prova já é na semana que vem, amanhã vamos estar observando a segunda revisão, semana que vem é uma semana de revisões também, e eu estou preparando, não é para agora, preciso ter tempo, eu estou preparando um curso sobre Direito Internacional Cibernético, para tentar colocar essa galera no debate, né? Tentar o pessoal entender o que é o princípio da devida diligência, como é que funciona a soberania, né? Como é que funciona a questão da intervenção ilícita, os direitos humanos cibernéticos, como é que eles são medidos, como é que eles são observados. É uma gama de temas maravilhosos e nós precisamos de pesquisadores, nós precisamos de alunos de qualquer nível que se proponham a fazer o enfrentamento. Eu vou falar uma coisa interessante e inquietante. Por exemplo, no Manual de Stalin existe um princípio de legítima defesa. Você pode, se você sofrer um ataque, você como Estado, o Estado sofreu um ataque cibernético, ele pode usar dos meios que ele tiver para responder esse ataque e parar esse ataque. E você pode, professora Juliana, ele pode usar os meios físicos. É legítimo você responder um ataque cibernético com um míssil, por exemplo. Mas isso é difícil de acontecer. Não é difícil de acontecer, não. Aconteceu. Eu acho que não é difícil, não. Eu acho que... Em maio de 2019, Israel derrubou um prédio de onde estava saindo um ataque cibernético que estava paralisando o sistema de defesa antimísseis dele. Né? E é a questão da velocidade da resposta, do ciclo da decisão. Né? Se Israel não tomasse aquela medida da forma que tomou, talvez nós tivéssemos, sei lá, centenas de pessoas mortas, porque aquele muro de aço que eles têm no céu contra os foguetes estava vulnerável. Então, ele cometeu um crime de guerra. É uma coisa que a gente tem que estudar. Né? Como nós não temos nada legal para falar, nós temos uma regra de manual, que é soft law, não pode ser encarado como vinculativo. Mas na ausência, né, se existe uma regra aqui, mas isso precisa do estudo científico, nós precisamos aprofundar para saber quais são as ações que o Estado pode tomar se ele se vê uma situação dessa. Por exemplo, no passado tivemos uma tentativa de envenenamento de toda uma cidade, com um aumento do pH de uma cidade, né? Você ficou sabendo dessa história? Não. Uma cidade na Flórida, a estação de tratamento de água sofreu um ataque cibernético e se não fosse a ação de um dos engenheiros que percebeu que tinha alguma coisa errada, a água que seria distribuída, ela sairia envenenada, com pH muito alto, as pessoas morreriam. E teríamos uma arma de destruição em massa. Isso pelo site do espaço. Como é que a gente diz isso? Loucura. Olha, mas eu queria fazer um adendo aí da sua colocação. Quando você fala assim que a gente tem temas, né, interessantíssimos,
eu não tenho a menor dúvida de que, mas assim, alguns temas nem se dissociam da questão do combate às desigualdades. Eu vou te dar um exemplo do que eu vou estudar no meu próximo artigo, do que eu vou falar. Lá na Europa, o sistema deles, e você sabe disso melhor do que eu, o sistema de captação de dados, né, tá muito mais avançado do que o nosso, dados biométricos, inclusive, né, e uma das empresas que desenvolveu um software de captação desses dados, meio que assumiu que na hora do reconhecimento facial, com base em determinados dados sensíveis, né, fornecidos, um tipo de, eu sempre esqueço se é genótipo ou é fenótipo, de fenótipo estava tendencioso a ser identificado, que era o homem negro, né, o homem mesmo negro. Então, assim, imagina numa busca policial, né, qual é a população vulnerável no uso desses dados que foram captados, né, depositados, digamos assim, não sei nem qual é a palavra certa. Então, assim, não tem jeito, por mais que o tema, ele vai tangenciar as grandes questões da humanidade, porque a tecnologia está fazendo parte da nossa realidade. Então, assim, para mim, eu acho que quando a gente cruza tecnologia e direitos fundamentais, não vai ter jeito. A gente vai acabar numa grande pesquisa também, né? E aí eu acho que nosso tempo está acabando, mas tem um negócio que eu queria te falar também, queria te pedir para a gente conversar, porque a gente acabou já falando sobre o direito do trabalho, né? Que a gente falou sobre os algoritmos, mas essa questão da vigilância cibernética. Porque eu sou uma apaixonada pelo Foucault, e se o Foucault tivesse vivo hoje em dia, eu acho que seríamos todos acusados de viver num grande panóptico. E aí, se você puder falar um pouco sobre isso. Olha, ótimo tema. Eu estava exatamente pensando nisso mesmo aqui naquela lista que você me deu. A questão da vigilância cibernética. Isso é um problema que o Estado vai ter que resolver. E o Estado é Estado por causa disso. Eu dou o exemplo de que, quando eu fiz uma especialização em Direito Internacional Humanitário, nós tivemos uma matéria do professor Cristiano Paixão, que falava sobre a Patriot Act, que foi a lei patriota que foi assinada logo depois dos ataques de 11 de setembro, né? E que dava praticamente um poder boçal ao Estado, transformava praticamente os Estados Unidos no estado de exceção, garantindo violações de direitos humanos absurdas, né? Tanto no trato com os prisioneiros de guerra que eles fizeram, lá, que foram mandados para Guantánamo, como na questão da privacidade, da liberdade de imprensa, da própria vigilância que eles fizeram, né? E engraçado que na época, eu, um jovem oficial, eu defendia a postura norte-americana, né? Porque eu tinha aquela visão estatal de que o Estado ele surgiu para fazer com que a sociedade tenha segurança, né? Só que a gente tem que entender assim, o Estado surgiu para que a sociedade tenha segurança em liberdade. São os valores que têm que caminhar junto. A liberdade, ela caminha do lado da segurança. Ah, professor, mas como é que vai fazer? Vai fazer. Para isso é que existe o Estado, para isso é que a gente coloca governo, para isso é que a gente tem democracia. Teremos que achar um problema para a vigilância cibernética. Né? Nós não podemos viver como um Estado policial como a China, que está criando a sua própria internet, e mantém o cidadão praticamente sob vigilância 24 horas por dia, para saber se o cara vai ter relações sexuais, para saber se o cara vai comprar mais do que deve, vai gastar mais do que deve. E isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Primeiro que você falou. Essa experiência que você citou da Europa teve uma parecida quando fizeram uma inteligência artificial para atuar no Google, né? Fizeram um teste com a inteligência artificial e ela começou a ter um viés, digamos assim, tendencioso racista. Porque a internet é racista. O ser humano coloca a sua parte podre dentro do cyberespaço. E as heurísticas que estavam surgindo heurísticas racistas para colocar o experimento embaixo. Porque ela estava conversando com as pessoas já com um discurso ideológico.
entendeu? Com a inteligência artificial. Então, como é que o Estado pode fazer isso de uma forma legal? Porque uma coisa é fácil, né? Nós teremos que nos preocupar demais com o mau uso do cyberespaço, da mesma forma que nós nos preocupamos com o terrorismo. Mas nós temos que fazer isso como sociedade e como Estado, de uma forma que você consiga mitigar esses valores. Porque senão fica muito fácil. Eu coloco câmera de quanto é lado, eu coloco reconhecimento facial, né? Até investigação criminal, Minority Report, por exemplo, eu pego lá o pessoal paranormal para adivinhar o crime, prender a pessoa antes de cometer o crime, e aí fica fácil, mas não é assim, né? A tecnologia evoluiu muito. O que vai ser a salvação disso aí, na minha visão? O direito. É o direito de entrar de cara, né? O direito tem que normatizar. O cyberespaço tem que ser normatizado. As relações cibernéticas, elas têm que ter norma. Ah, professor, mas isso aí é liberdade de expressão? Não, a gente consegue ter liberdade de expressão, a gente consegue ter privacidade, a gente consegue ter segurança, tudo no seu peso certo. Porque se a gente deixar do jeito que está, nós vamos voltar ao estado de natureza. Exato, perfeito, é isso. Pronto, você fechou, é isso mesmo. Exatamente. Exatamente. Sou a favor disso aí também. Eu também acho que se deixar do jeito que tá, vamos voltar na história, só que agora com um cenário tecnológico. Mas as nossas relações, elas vão ficar rudimentares. Né? Nós vamos voltar aí no tempo e no espaço. Bom, eu estou muito feliz com essa conversa, porque eu acho que, assim, existem algumas tendências dentro do direito, né? E eu poderia falar de direito médico, né? A questão das nanotecnologias fazem parte do direito da bioética em conjunto com o direito da tecnologia. Mas eu acho que essa nossa conversa aqui, esse cruzamento de direito e tecnologia é o boom, né, a nova roupagem do direito. E eu acho que as pessoas precisam se voltar para isso, e até os institutos que já existem precisam ser revisitados a partir dessa perspectiva, né? E para isso existem pesquisas acadêmicas. Então, meus queridos, que vocês ainda estão aqui, aproveitem essa oportunidade, né, de pensar, de delimitar uma temática dentro desse universo que a gente não conseguiu esgotar nem a metade do roteiro, né, Alexandre? Estou olhando aqui para o lado porque o meu roteiro está aqui, mas a gente não conseguiu esgotar nem a metade, talvez acho que caiba uma live número 2. E eu queria, assim, pode, né? Pode marcar? Eu queria falar só uma palavrinha, assim, que existe esse caminho que a gente fez aqui, que é olhar o direito a partir da tecnologia, e eu acho que existe o caminho de volta também, né, que a gente também não pode esquecer da tecnologia ajudando a prestação jurisdicional, e aí eu chamo meus colegas advogados aqui para falar mal do PJE, né, falar mal dos sistemas, mas também posso falar que na pandemia, por exemplo, foi a tecnologia que salvou o acesso à justiça, né, embora algumas pessoas tenham ficado à margem, que aí já seria uma outra questão, né, que é a questão da exclusão digital, né, que a gente poderia também falar aqui um século sobre isso, mas se não fosse essa tecnologia conectando a gente num mundo paralelo a esse físico, a gente não teria enfrentado essa pandemia como a gente conseguiu. E quando eu falo a gente, eu falo o mundo inteiro, né? Então, assim, abraço a tecnologia, entendo a tecnologia como algo que vai fazer parte da minha vida daqui para frente, só preciso entendê-la, né, e saber como fazer essa convivência, né, direito junto com o mundo tecnológico. Eu te agradeço imensamente. Eu acho que se você quiser falar de novo sobre o seu curso, você fica à vontade. Para quem está aqui, a gente do Pesquisa Orientada está sempre falando sobre, trazendo questões instigantes sobre pesquisa. Por que vocês precisarem, visita a gente, chama no direct, manda e-mail. A gente lá na Bio tem vários canais de comunicação. Não fiquem em angústia, tá? Chamem a gente. E quando o assunto é espaço cibernético, pode chamar o professor Alexandre, que ele tem aí uma gama de cursos, né? E ele está sempre preparando mais, que eu sei que ele está preparando alguma coisa aí, surpresa,
que eu já ouvi falar. Alexandre, eu te agradeço imensamente e te passo a palavra para você encerrar a sua fala. Ju, obrigado pelo convite, foi uma satisfação. Para mim é uma honra estar falando com você aqui. Você sabe que você é uma pessoa que eu admiro muito, uma professora de altíssimo padrão, uma das melhores que eu tive a oportunidade de conhecer nessa sua área. Falo isso para todo mundo, falei para meus alunos ontem. A minha preocupação assim, realmente a gente entender como é que o ser humano vai fazer para se sair bem com a tecnologia. Eu vou fazer até um spoiler aqui para você. Eu vou pedir para que os alunos assistam a série Black Mirror, da Netflix. Fantástico. Temas inquietantes. Cada episódio é para você sair, sabe, com o olho desse tamanho. E eu vou falar só uma coisa. Tem um episódio lá que fala sobre um programa de inteligência artificial que, teoricamente, ele consegue, pelo Big Data, reproduzir o diálogo de uma pessoa que já morreu. Então, a pessoa que perdeu, começa a falar no chat como se estivesse falando com a morta ou com o morto. Meu e um dos episódios do vídeo é sobre isso. E detalhe, 2 semanas atrás, houve uma reportagem em dessas revistas eletrônicas aí, falando que já nos Estados Unidos já estão testando esse programa. Uma inteligência artificial que consegue, pegando rede social, pegando tudo que a pessoa... Porque tudo que você faz na vida, desde que você nasceu e utiliza a internet, está em forma de dado na internet. Então é o famoso Big Data. A ferramenta analítica consegue lá todas as suas interações e cria um padrão que é muito perto daquilo que você falaria se você estivesse vivo. Meu Deus. Obrigado, Ju. Estou sempre pronto. Não, eu agora vou ter que absorver essa informação. Beijo, Alexandre. Boa noite. Obrigado para todo mundo que ficou aqui até o final. Beijão. Boa noite. Tchau.